Olá, pessoal, todos curtindo mais um dia de evento. Eu vou convidar agora para ficar conosco o Tomás. Ele vai estar abordando o conteúdo Transformação Digital e Startups Disruptivas. Tomás, é com você. Uma ótima tarde e um ótimo evento. Perfeito, valeu, Juarez. Muito obrigado pela introdução aí. Galera, prazer enorme estar com vocês aqui de novo no Latinoair. Acho que é a terceira vez que eu palestro aqui. Tenho uma enorme satisfação em estar participando do evento que eu participei primeiramente como acadêmico lá em 2010, mais ou menos, enfim. Né? Sou formado em ciência da computação também e hoje sou empreendedor. Eu tenho uma empresa de tecnologia e vou contar um pouco mais para vocês sobre o mundo das startups, sobre todo esse ecossistema de inovação e também como vocês podem estar utilizando isso para aplicar nos seus negócios, nas suas vidas e mudar o mundo assim como ele está se transformando hoje. Tá bem? Então, antes de mais nada, gostaria aqui de compartilhar com vocês a minha tela, tá? Juarez, se tiver tudo ok aí, se não estiver tudo ok, tu me dá um alô, que daí eu paro e vejo, tá? Mas, pessoal, trazendo o tema aqui, enfim, a transformação digital, ela está acontecendo globalmente hoje através das startups, porque elas estão causando uma disrupção. E esse é o tema que eu escolhi trazer aqui justamente para a gente. Eu senti muita falta desse tema, falando para vocês, quando eu me formei na Faculdade de Ciência da Computação, para conseguir aplicar todos os conhecimentos de toda a parte técnica e tudo mais que aprendi no mundo dos negócios e não passar de um acadêmico para um desempregado do dia para a noite, né, do dia da formatura. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar a pensar mais isso durante os nossos cursos, ao invés da gente se formar e começar a pensar nesses temas, que a gente comece a introduzi-los para que a gente comece a fazer todas as disciplinas já pensando, talvez, em viabilizar algum projeto bacana, legal, open source ou não, enfim, né? Mas que consiga ajudar ou as empresas ou as pessoas para que a gente tem um mundo cada vez mais tecnológico, inovador e fazendo toda essa transformação de uma forma saudável, sustentável, tá bom? Então, contando um pouco da minha vida para vocês, né? Eu tenho 31 anos, sou gaúcho, me formei em ciência da computação em 2012, com 22 anos, e acabei abrindo uma empresa onde a gente fez todo o processo de validação de startups, erramos um monte, acertamos outro monte também, enfim, acabamos sendo reconhecidos em alguns programas de inovação, tanto no Brasil como fora, como o Startup Brasil, o CID, o Startup Chile, enfim, né? E depois de algum tempo, acabei sendo chamado pelo ecossistema de inovação aqui do Rio Grande do Sul, quando eu estava morando lá em São Paulo, na época, para assumir a liderança da AGS, que é a Associação Gaúcha de Startups, que fomenta muito o ecossistema de inovação, ajuda novos empreendedores, dá palestra nas universidades, fomenta a conexão de empreendedores com investidores, ajuda os parques tecnológicos, faz todo esse ecossistema girar, assim, né? E aí no ano, se não me engano, de 2017, enquanto eu era presidente da AGS, teve um evento que participei, chamado CASE, que é a Conferência Anual de Empreendedorismo e Startups, que acontece lá no AMB em São Paulo, e eu acabei sendo indicado pelo ecossistema com muitos votos, enfim, ficando entre os 3 melhores mentores de negócios para quem quer criar uma startup, né? Então, eu sempre gostei muito de estar fazendo o que a gente chama de giving back, né? Dar de volta ao ecossistema, às pessoas, parte daquilo que a gente conseguiu aprender e adquirir ao longo desses anos, e assim vem construído esse trabalho dentro da minha empresa e também ajudando empreendedores com as mentorias, certo? Bom, hoje, falando brevemente sobre minha empresa, né, eu sou CEO da Inovatec. A Inovatec, ela construiu o maior ecossistema de soluções digitais do Brasil, onde a gente tem mais de 60 produtos, serviços, enfim, de várias frentes, para fazer o processo de transformação digital das empresas. Aqui tem algumas empresas também que estão
que estão ao longo da minha história, né, que tive um bom relacionamento com elas, como clientes, enfim, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, não só no Brasil, mas também fora, para conseguir ajudar todas essas empresas com essa tarefa árdua que é de fazer a transformação digital e incluir a inovação dentro do DNA de uma empresa com cultura tradicional, que já tem um background totalmente diferente, uma cultura diferente, né? E é isso que a gente acaba vendo hoje no mundo. Então, se a gente fosse dividir hoje tudo isso que eu estou falando, daria para dividir em 5 grandes blocos, que é, primeiro, um bloco de economia, onde a gente tinha uma economia, vamos chamar entre aspas, velha, né, no passado e tudo mais, muito em função de não ter tecnologia para fomentar a economia nova, e hoje a gente tem uma nova economia onde a gente consegue fazer quase tudo sem sair de casa. A gente, antigamente, a gente tinha que ir no banco, ir no mercado, sei lá, né, fazer várias outras tarefas assim que a gente não precisa mais desperdiçar o nosso tempo, que tempo hoje é uma coisa extremamente valiosa para todo mundo, né, e a gente pode selecionar tudo via os super apps que temos à nossa disposição para que eles façam esse trabalho para a gente, né? E com isso, o que acontece? Dentro dessa nova economia, para que a gente tenha empresas dentro dela e consiga contratar boas pessoas, a gente teve que desenvolver novos skills. Se não me engano, tinha uma palestra também que já aconteceu sobre soft skills, extremamente importante, porque anteriormente a gente tinha, né, sei lá, os candidatos à vaga mandavam aqueles currículos totalmente frios, né, que a gente não sabia pouca coisa com aquelas palavras no mini resumo ali, quase praticamente copiadas da internet, enfim, uma coisa muito engessada, muito, enfim. E hoje a gente, pelo menos aqui na empresa, não é um requisito de contratação que se tenha, inclusive, o próprio diploma, né? A gente gosta de pessoas solucionadoras de problemas, aquelas pessoas fomentadoras do ecossistema, as pessoas que elas são intraempreendedores, ou seja, empreendedores da própria empresa que trabalham. Enfim, a gente tem um programa bacana também de estágios, tem programa de jovem aprendiz, tem várias coisas que a gente vem fazendo para justamente conseguir desenvolver cedo nos jovens essas novas habilidades que são tão importantes para as empresas que estão buscando atuar dentro da nova economia, né? Então aí, falando sobre as empresas, a gente entra no movimento chamado Corporate Innovation, né? Que é justamente as empresas naquela corrida do ouro, né? De como incluir a inovação dentro do seu processo, do seu procedimento, não só as empresas do setor privado, tem vários órgãos públicos também que estão fazendo vários programas de incentivo, né? Agora, na semana passada, eu estava dando uma palestra para os juízes e desembargadores de um estado brasileiro, porque eles querem criar um programa de inovação para eles chegarem no século XXI e não pensarem com aquela economia, o pensamento velho, né, de falta de agilidade nos processos, de falta de digitalização. E isso vem acontecendo, como eu disse, não só nas empresas privadas, nos órgãos públicos também estão acontecendo, nas empresas públicas, né? E aí, o que acontece com esse corporate innovation, com essas empresas, com as startups, né, como todos os aplicativos do nosso celular, enfim, acabaram crescendo muito, chega a um ponto que eles atraem os olhos dos investidores, né? E aí a gente tem o venture capital, o capital de risco, né? Onde tem aquele primeiro cara que acredita na tua ideia, no teu modelo de negócios, enfim, quando tu está recém iniciando o teu projeto, ele te dá uma grana para te investir nesse projeto e conseguir crescer. E aí a gente não está falando de pouca grana não, pessoal, é bastante mesmo, em troca de uma porcentagem societária. Ele vai ser teu sócio, agora é um sócio investidor, né, para te ajudar a crescer. E aí a gente tem o que a gente chama de startup style. Os empreendedores que têm surgido, eles lidam de uma forma diferente com os problemas, eles visualizam oportunidades dentro do mercado, criando novos produtos, e nisso a gente consegue perceber um claro recorte que eu vou trazer para vocês aqui mais ali para o meio da palestra,
sobre como que acontece na economia velha e como que acontece dentro da nova economia, medindo a estratégia, a criação de um produto, o insucesso e vários outros fatores também, para que vocês vejam a clara distinção que a gente tem e num recorte de poucos anos, se a gente for parar para ver os conceitos de startups, os primeiros eventos de startups começaram a surgir no Brasil não tem nem 10 anos, né? Então imagina, a gente já está introduzindo esses assuntos e tudo mais, né? Então aqui no Brasil esse tema ele é tão jovem quanto o Bitcoin, se a gente for pensar, né, que estava revolucionando as finanças no mundo e tudo mais. E essas empresas de 20 anos, 30 anos atrás, enfim, elas estão nessa corrida do ouro, como falei para vocês, para entrarem na nova economia, né? E aí, pegando e trazendo para vocês o meu ponto aqui, que era, bom, beleza, o Tomás se formou lá em ciência da computação, com 22 anos, e se mudou para São Paulo. Galera, eu me deparei com todos esses termos e expressões quando eu comecei a participar dos eventos e tudo mais, e o pior, tinha muitos participantes, investidores ou outros empreendedores que conseguiam colocar todos esses termos em uma frase só, né? Tipo, vamos tentar aqui criar uma frase lá. Eu estou criando a minha startup num constante estágio de bootstrapping, onde eu fiz o meu elevator pitch para um anjo numa plataforma, para pedir um seed capital numa plataforma de crowdfunding, onde eu mostrei que a gente já chegou no nosso ROI e no break-even e tive que negociar com ele cláusulas de drag e tag along. Ou seja, tem muitas coisas assim que o pessoal coloca nas frases, né? E esses conceitos e tudo mais, essas novas expressões totalmente novas no Brasil, que quando eu acabei chegando em São Paulo, confesso para vocês que fiquei apavorado, né? Tive que estudar, emergir muito dentro desse ecossistema de inovação para conseguir entender de onde que isso vem, né? Do que se alimenta, como é que se cria, né? Como é que nasceu, enfim. Todos esses termos, e aí acabei visitando várias startups, várias incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, enfim, vários elos do ecossistema lá em São Paulo, né? Porque as coisas estavam recém chegando lá, pouca coisa estava respingando, tanto no Paraná, quanto no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, né? Então eu percebi que todos esses termos, eles estavam vindo naquela época de um lugar chamado Vale do Silício, né? Que é lá no oeste dos Estados Unidos, especificamente numa região chamada Bay Area, ou seja, a Bahia, ali onde ficam todas essas empresas de tecnologia, né, que fica especificamente entre São Francisco e São José. E nessa área especificamente, as maiores empresas de tecnologia do mundo se instalaram lá. Então, peraí, tem uma coisa acontecendo, né, ou de muito certo ou de errado, né, que o pessoal tá todo mundo indo para lá, mas por quê, né? E aí a gente não tá falando de gente pequena, a gente está falando de Google, Facebook, Instagram, EA Games, Twitter, Uber, Dropbox, Tesla, enfim, Nvidia, Cisco, Netflix, HP, toda essa galera tava na corrida do ouro, né? Vamos usar a expressão de novo aqui, do Vale do Silício, né? E o engraçado é que quando essas empresas começaram a se instalar lá, o que aconteceu? Acabaram atraindo várias outras empresas, instituições de ensino, investidores, escritórios contábeis de advocacia e tudo mais, que acabou se criando um ecossistema muito forte e muito saudável. Por quê? Imagine, se tem as maiores empresas lá, eu preciso contratar. Mas como é que eu vou contratar se a pessoa que está saindo da faculdade não vem com não vem preparada para absorver tudo isso que eu tenho aqui na empresa? Então, daí, hoje a gente tem Stanford, Harvard, Berkeley, enfim, várias outras, a Universidade de Carnegie também, que é muito conceituada, né, para conseguir formar mão de obra para todas essas empresas, porque a rotatividade entre os colaboradores, entre essas empresas, acaba acontecendo de forma muito rápida, né? Então, daí, todas essas empresas acabaram criando uma espécie de benefícios intangíveis para os funcionários na questão da cultura delas, porque não é um salário, sei lá, de $60 mil ano
e aí o outro cara chega e me oferece 65, ou 55, ou 70, enfim, que vai me tirar daqui, porque aqui eu tenho minha liberdade, eu tenho, sei lá, esses benefícios intangíveis, como, enfim, um frigobar cheio de Red Bull ali, eu consigo trabalhar para um projeto meu toda sexta-feira, né? Tipo, o Google investe em todos os funcionários, 20% da jornada de trabalho de todos os funcionários, eles trabalham em projetos próprios. O que significa isso? Toda sexta-feira tu trabalha no projeto teu, tu não trabalha nos projetos que o Google te passa. E aí acabaram surgindo várias, que a gente chama spin-offs, dentro do próprio grupo Google, como Google Glass, Google AdSense. Na época também surgiu o Orkut, que o Orkut, né, a primeira grande rede social, tudo mais, já morreu, beleza, mas revolucionou muita coisa naquela época, tanto que o Google reconheceu a própria rede social, dando o nome de Orkut, que é o sobrenome do fundador, né, do idealizador, de quem teve a ideia. Então, assim as coisas foram acontecendo, né, com todos esses movimentos, justamente para promover esse ecossistema de forma cooperativa e colaborativa. E aqui a gente consegue trazer um exato recorte também do nosso país. Bom, como a gente está num evento internacional, Latam, né? Do nosso país, não, do Brasil especificamente, né, pessoal? Que acredito que tenha bastante gente de outros lugares também, né, participando junto conosco. Aqui a gente traz como que era o ecossistema empreendedor no Brasil nos anos 2000, e esse outro recorte aqui também, 18 anos depois, né? Então, em 2018, isso aqui não está nem atualizado, já tem mais vários outros elos de fomento ao ecossistema aqui que estão despontando também. E o interessante é que ele mede 5 grandes blocos, que são as conexões de fomento ao ecossistema, e aqui a gente tem, por exemplo, a Endeavor, o Sebrae, Google Campus, o Cubo, o WeWork, enfim, né, todas, o Startse também, que é nosso cliente desde 2017, faz 4 anos, faz um trabalho fantástico fomentando o empreendedorismo, né? Então aqui a gente tem as conexões de fomento ao ecossistema para que pessoas estejam interessadas em criar negócios, em entrarem dentro desta economia nova, digamos assim, né? E aí, beleza, tem aqueles caras que querem criar um negócio que daí eles precisam ser incubados e acelerados, e aí a gente tem várias empresas também que fazem justamente esse trabalho, né? Que são aqueles atores do ecossistema que vão fazer aqueles primeiros aportes financeiros, te ajudar com mentorias também, para que tu ganhe uma certa velocidade, né? Ou seja, que acelere aquela tua ideia que aqui no estágio anterior tu foi fomentado. E aí, né, bom, já que a minha ideia é boa e ela também recebeu uma aceleração e tudo mais, eu já estou mais preparado, já tenho os primeiros clientes, isso acaba atraindo olhos de quem? Dos fundos de investimento que querem aportar uma grana um pouco maior na tua ideia, no teu modelo de negócios, para te, em troca de uma porcentagem da tua sociedade, né? Justamente porque eles visualizam que tem um potencial astronômico aquele problema que tu está resolvendo. E aí, no estágio seguinte, já vem as grandes corporações, e aqui a gente está falando do Google, da TOTUS, da Algar, IBM, DHL, Itaú, Dell, enfim, Ambev, fazendo justamente o movimento de que, bom, aqui teve um fomento ao empreendedor, que ele criou um negócio através de uma ideia e foi incubado, acelerado por essas empresas. Depois, um fundo de investimento viu que ali tinha coisa boa, então aqui eu estou pensando em comprar esse cara. E aí é o que a gente chama de exit, né? Que são as empresas que acabam comprando as ideias, comprando as empresas como um todo, comprando os times, comprando a carta de clientes e tudo mais. E por fim aqui, né, geralmente acontece que essas ideias acabam fazendo até mesmo IPOs, né, ou seja, sendo listadas na bolsa, como o próprio Melius, né, plataforma brasileira de cashback, que foi a primeira startup que foi listada na bolsa de valores, né, abrindo as suas ações, digamos assim, para novos investidores poderem comprá-las. E aí, não só eles, né? Não só o Melius, mas a gente tem vários outros cases de sucesso aqui, que são as chamadas
geralmente são as chamadas empresas unicórnios, né? Aquelas empresas que valem mais de 1 bilhão no valuation. E a gente tem iFood, Guia Bolso, Nubank, Gympass, RD, GetNet, Doutor Consulta, 99, enfim, várias outras, né? Então, claramente, o que a gente está vendo no recorte do ecossistema empreendedor de 2000 para 2018 não vai levar 18 anos, como a gente está vendo aqui nesse recorte, para que isso se multiplique por 5. Ou seja, vai levar muito menos tempo, porque a gente já fez todos os alicerces da casa para conseguir crescer aqui no Brasil e fomentar o ecossistema. Então, isso aqui é algo que a gente tem que pensar assim, ó, o que vai estar acontecendo daqui 5 anos? 10 anos, imagina, né? Tudo mudou 300 vezes já. Então, esse ecossistema de inovação no Brasil, ele está crescendo com uma curva exponencial, certo? E aqui também queria trazer um recorte para vocês da própria China, né? Trazendo aqui que a China, 2 dados importantes. A China, ela é um dos maiores produtores do mundo de unicórnios, que são aquelas empresas ali com valuation de mais de 1 bilhão, certo? E outro dado que eu queria trazer para vocês é que na China tem 3 vezes mais pessoas conectadas do que nos Estados Unidos. Ou seja, na China, eles têm muitos conceitos de super apps, tanto do Alibaba, Alipay, da Tencent, do WeChat, enfim, de vários super apps que eles têm lá, e justamente fazendo esse trabalho de transformação digital, que, para quem não conhece, vamos pegar um exemplo aqui, como o WeChat, que ele foi idealizado, digamos assim, para ser um aplicativo de troca de mensagem, tanto que o nome WeChat, certo? Nós conversamos. Só que hoje, pelo WeChat, né, que é uma semelhança de como surgiu o WhatsApp também, com as funcionalidades, tem tanta funcionalidade dentro do WeChat que tu consegue, vamos pegar 2 exemplos, enviar dinheiro para uma pessoa como se estivesse enviando uma foto no WhatsApp, facilmente assim. Tu consegue fazer divórcio pelo WeChat, imagine, por um aplicativo, tu não tem que ir lá no cartório para ver aquela pessoa que tu já não quer mais ver, porque tu tá se divorciando, né? E tu consegue fazer tudo via esses super apps. Mendigos na rua, lá na China e tudo mais, eles têm o seu próprio QR Code ali nos aplicativos e tudo mais, para que tu não precise dar uma gorjeta para eles, ou sei lá, né, um dinheirinho de forma física. Tu pode passar tudo isso de forma virtual, imagina, né, galera? Então, tem muita coisa que está acontecendo. E essa região aqui que eu trago para vocês, especificamente, que é a região dentro de Xangai, lá na China, essa região se chama Pudong. É uma das regiões mais inovadoras que a China tem. Não só pela logística e locomoção via terrestre e hídrica, mas também pelas empresas que se instalaram ali, certo? E o interessante é que eles acabam crescendo muito e atraindo muitas pessoas do mundo todo para chegarem nessa região e conhecerem o que acontece ali. Só que o que é o interessante? Essa foto que vocês estão vendo aqui, ela é de 30 anos atrás. Hoje, tá assim. Ou seja, como que estava a tua cidade aí onde tu mora, seja lá de qualquer lugar da América Latina, há 30 anos atrás e agora? Será que cresce também de forma exponencial como essa região inovadora lá na China, né? Então, tudo isso porque a China ela criou um programa de desenvolvimento sustentável de quem? Da nova economia, que eu falei para vocês lá no início da palestra, entendeu? Criando várias ações para atrair novos investimentos, para atrair empresas, para dar benefício para as empresas, enfim, principalmente as de tecnologia, certo? Da mesma forma, acontece com Israel. Se a gente fosse pensar, vamos fazer outro recorte aqui, há 10, 20 anos atrás, que nem a gente estava falando ali do ecossistema empreendedor, Israel
quando tu olhava só para essa tela aqui, para a bandeira, te remetia geralmente a duas coisas principais, que era fanatismo religioso e um ambiente de extrema insegurança, digamos assim, por causa das guerras, um ambiente de muitos conflitos, né? E hoje Israel ainda continua, né, ameaçando muita gente, ameaçando inclusive o próprio Vale do Silício, aquele que eu mostrei, onde todas as principais empresas do mundo foram se instalar lá. Israel ameaça o próprio Vale do Silício como um dos principais paraísos para as startups. Ou seja, lá na capital de Israel, em Tel Aviv, eles também têm um ecossistema de inovação fantástico. Eu queria muito mostrar para vocês um vídeo aqui, mas como não vai dar tempo, e tem muita coisa aqui para a gente ver ainda, eu me comprometo a enviar esse vídeo para vocês, para que vocês vejam todos os cases que tem lá em Israel, como o Waze, né, que todo mundo usa hoje para se locomover, surgiu lá em Israel com um cara chamado Yur Levine, os smartwatches, a tecnologia surgiu em Israel, pendrive, câmera, enfim, tem tanta coisa. Intel é de Israel também, Intel. Então, tem dois vídeos que eu quero compartilhar com quem estiver assistindo aqui. Esse de Israel e um do Vale do Silício, que eu não vou conseguir mostrar aqui agora em função do tempo. Mas aí no final da palestra eu vou mostrar para vocês como que vocês acessam eles, tá bem? Para eu enviar para vocês. E aqui tem uma das únicas frases que gostaria de deixar para vocês como incentivo, né, a quem quer criar um novo negócio, que é uma frase do próprio Yur Levine, o fundador do Waze, que ele diz: "Fall in love with the problem, not the solution." O que é isso? Quando tu estiver criando um novo negócio, apaixone-se, ou seja, fall in love, justamente pelo problema, pela causa, pelo motivo que vocês estão criando aquela solução. E não pela solução em si, seja ela tecnológica ou não, porque a solução ela é meio. Já o problema, ele é a causa que vai manter todo mundo engajado em volta dele para estar sempre melhorando e solucionando e diminuindo esse problema. Seja ele um problema de pessoas, B2C, né, business to customers, ou um problema de empresas, né, business to business. Ou seja, então, uma frase muito sábia do Yuri Levine que queria deixar aqui também como sugestão de pensamento para vocês. E aqui também tem outro recorte sobre como é que a gente vivia sem tecnologia, né, galera? Se a gente for pensar aqui, quem que é o vovô da história e quem que é o bebê da história aqui? Quem que é a empresa mais jovem e quem é a empresa mais antiga? Quem que é o vovô da história, né? Então, tem muita gente que não sabe. Vou pegar um exemplo aqui também para falar para vocês, mas o Netflix, ele surgiu em 1997. E aí agora vocês pensam, né? Como que o Netflix que a gente assiste hoje, né, com todos os recursos e tudo mais, poderia ter surgido em 1997? O que não tinha naquela época? Smart TV, streaming de vídeo extremamente caro, de hospedagem também. O que mais? Todo mundo se conectava a que hora na internet? Depois da meia-noite. Para quê? Para pagar um pulso de internet, né? Os mais antigos sabem isso também. Então, não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo, o melhor projeto do mundo, se ele ainda não é viável em um meio, em um ambiente, né, e se a gente não tem tecnologia ainda suficiente para as pessoas poderem consumir isso. E isso se chama Product Market Fit. Ou seja, é o fit, a aderência entre o teu produto e o mercado. De nada adianta eu ter uma tecnologia fantástica, como a do Netflix em 1997, se o mercado ele não está pronto ainda para consumir, né? E aí, geralmente as startups elas fazem uma técnica chamada pivô, que hoje o Netflix que a gente conhece, ele mudou muitas vezes. O Netflix que surgiu lá em 97 não tinha praticamente nada a ver com esse que a gente vê hoje. Da mesma forma, o YouTube também, né? O YouTube, ele surgiu de uma ideia de dois universitários para conversarem por vídeo. Não tem nada a ver com o YouTube que é hoje, né?
Então, uma conversa por vídeo pode ser, sei lá, o Zoom, o Google Meet, o Skype, né? Mas não é o YouTube que a gente conhece hoje. Por quê? Porque essas startups, elas fizeram essa metodologia que a gente chama de pivô, de mudança, de mudar de rota, digamos assim, certo? Aqui também não vou me ater muito na parte mais metodológica e técnica, tá? Depois eu posso mandar para vocês como que funciona todo o Product Market Fit dentro criando um MVP, ou seja, um mínimo produto viável, utilizando também as estratégias para se criar uma startup step by step, passo a passo aqui para se criar um produto, e também como que se lida com um insucesso. E aqui eu estou trazendo para vocês alguns exemplos como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson. Então, vários tiveram muitas falhas, muitos erros lá no início. E falharam. É um processo extremamente natural de todo empreendedor. Eu não conheço nenhum empreendedor que não tenha falhado ou errado. E é uma coisa extremamente natural isso acontecer. Então, aqui, se a gente for pegar o próprio exemplo do Zuckerberg, por exemplo, né? Para criar o Facebook, você primeiro nome que teve a rede social, poucos sabem, né? Se chamou Zucknet, né? Zuck de Zuckerberg, Zucknet. Depois foi mudando ao longo do tempo também. Não sei se o pessoal já assistiu aí o filme The Facebook, né? Filme bem interessante. Não conta toda a história, mas conta uma boa parte dela. Então dá para ter mais ou menos uma noção por aí. E aqui também tem todo um passo a passo de como que se cria uma startup, né? Então, desde quando tu cria aquela primeira inquietude com aquele problema que não pode ser assim, né? Tem que ter alguma forma de solucionar, até tu criar um protótipo, mostrar ele para as pessoas, validar esse protótipo adquirindo feedbacks, aprender com todos os erros e tudo mais, achar uma outra pessoa também, ou um investidor, ou um sócio que queira acreditar naquela tua ideia também para que vocês consigam viabilizá-la, né? Investir tempo ali para que vocês colham os frutos depois e depois, no final dessa caminhada, é o que a gente chama da transformação da startup para uma scale-up. O que é isso? Uma startup, ela costuma viver num ambiente de muita incerteza, né? Ela pode quebrar do dia para a noite, enfim, né? Por algum erro. Já uma scale-up, ela já está escalando, ou seja, ela já tem usuários, vendas, clientes, enfim. Então, ela pode quebrar? Pode, mas vai ser mais difícil porque ela já tem muitas validações feitas, ela já tem uma infraestrutura maior também para conseguir absorver qualquer tipo de incidente ou alguma coisa, algum movimento de mercado que ela não tinha previsto, né? Então, como que é, né? Como que deveria ser em linha reta, né? O nosso planejamento aqui que a gente começa e lá a gente termina e como que funciona na prática, né, pessoal? A gente acaba percebendo que desde da concepção da ideia, né, até o design dela, colocar no papel, criar um protótipo, mostrar para os clientes, até tu ter um produto, isso muitas vezes acaba levando tempo e tem muita gente que acaba ficando em loop, né? Um loop eterno aí, e aí é onde a gente diz que essas empresas, esses empreendedores, eles ficam em 90% dos casos, que é no chamado Vale da Morte, ou seja, 90% das startups morrem porque elas não fazem tudo que deveriam fazer conforme todas as literaturas que a gente tem hoje à nossa disposição dizem, né, que é colocar justamente em prática, colocar o cliente no centro, né, o que a gente chama de customer centric, adquirir, coletar os feedbacks, crescer de forma enxuta, sem esbanjar dinheiro também, né? Geralmente os empreendedores eles vão passar muito tempo sem ganhar dinheiro para depois, para justamente reinvestir no negócio, para depois eles colherem os frutos, né? Vendendo talvez o seu negócio, a sua startup, virando milionário, indo morar na praia, sei lá, né? Mas é um trabalho árduo, né? De muitos anos e de muito aprendizado. Então, depois tem a parte de crescimento, justamente, não vou me ater muito aqui, mas com a parte de marketing e de
sales, né? Tanto inside sales quanto field sales, enfim, tem todo um funil e são funis diferentes que acabam passando. Também tem alguns frameworks para a gente utilizar, tanto para montar o nosso modelo de negócio, quanto para captar investimentos e cruzar o Vale da Morte e depois chegar no nosso crescimento. Então, aqui mostrando para vocês como que funciona no modelo tradicional versus o modelo startupeiro, né? Como que uma empresa, vamos chamar de, entre aspas, com uma cultura velha, ela lida com esses 4 itens aqui, e como que uma empresa com a cultura nova, da nova economia, como uma startup, ela consegue lidar, certo? E aqui a gente está medindo a estratégia, a velocidade, a criação de um produto e o insucesso. Então, aqui, na cultura tradicional, geralmente, né, as empresas mais tradicionais, elas sempre utilizam uma estratégia baseada numa implementação, utilizando um plano de negócio, aqueles planos de negócio de 40, 50 páginas e tudo mais, né, para se criar estratégia. Já numa startup, como ela está num ambiente de extrema incertezas, que ela pode morrer do dia para a noite, não pode dar errado esse projeto e tal, ela lida baseada sempre em hipóteses dentro do seu modelo de negócio. E aqui, puxando para a velocidade, ela opera com dados que sejam apenas suficientes, não são todos os dados, mas ela opera com alguns dados, alguns indícios, alguns movimentos, alguns feedbacks, para elas conseguirem ver se é para aquele lado, se é para o norte ou é para o sul que ela tem que ir, certo? Já a velocidade de uma empresa tradicional, ela já é mais pausada, mais cadenciada, né? Justamente em função do plano de negócio. Ela é pausada e opera apenas com dados completos, né? Não como startups, que opera com dados suficientes, né? Uma empresa tradicional é com dados completos para tomar qualquer tipo de ação. E aí, puxando aqui na empresa tradicional, a criação de um produto, né? Ela prepara o produto para o mercado com plano linear para depois lançar esse produto no mercado e ver se ele vai dar certo ou errado. Já a startup é exatamente o contrário. Ela testa primeiro a hipótese no mercado, coleta os feedbacks dos consumidores e melhora o processo. Ou seja, antes dela codificar, escrever qualquer linha de código, ela primeiro fala com os potenciais clientes para validar todas aquelas hipóteses, já que isso estava lá na estratégia dela, né, para que ela consiga alguns dados e não tenha um retrabalho de tempo, de investimento, de capital intelectual, financeiro, enfim, né, para que se possa aplicar dentro do negócio. E, seguindo na startup aqui, com a criação de produto, como que ela lida com o insucesso? Ela utiliza um método chamado pivô, ou seja, ela inverte o curso que ela estava indo, oferecendo novas possibilidades de produtos, certo? E geralmente, quando ela inverte esse curso, assim como eu estava comentando para vocês, do Netflix, do YouTube e de outras empresas, ela segue indo mais ou menos para aquele lado, mas ela deixa de fazer alguma determinada coisa que não teve sucesso, né? Já na empresa tradicional é diferente. Muitas vezes, a solução do insucesso do projeto, que utilizou uma estratégia baseada num plano de negócios de 50 páginas, com dados completos para se tomar uma ação, que preparou o produto para lançar no mercado e depois lançou no mercado e não deu certo, muitas vezes a solução que as empresas tradicionais utilizam é de demitir o executivo responsável pelo projeto ou abandonar ele por completo, né? Tendo assumido ali aquele custo que se teve de desenvolvimento, de infraestrutura, né, de tempo também, e ao invés de pensar que pode ser um problema de product market fit, que o mercado talvez não esteja preparado ainda para absorver aquela tecnologia, como o caso do Netflix em 97, ou elas podiam fazer algumas mudanças, como o pivô que as startups fazem, né? Então, não tem certo nem errado aqui, que eu quero mostrar para vocês. Tem
perfis completamente diferentes. Tá? Não tem certo nem errado, tem perfis diferentes, onde um é mais ágil e veloz e o outro é mais cadenciado, completo, com todos os dados e tudo mais, né, para colocar um produto no mercado. Em determinadas situações, alguns dão mais, um pode dar mais certo do que o outro, né, mas geralmente é assim que acontece, tá, pessoal? Então, aqui partindo para a parte final da palestra, né, tem outra frase que eu gostaria de deixar aqui do Mário Andretti, empreendedor também, que ele diz que tanto na tua empresa, quanto na tua vida pessoal, sei lá, outra situação da tua vida, né, se tudo parece estar sob controle, você não está indo rápido o suficiente, né? Para as startups, isso é fundamental, porque muitas vezes a empresa ela acaba crescendo rápido demais, aí cria aquelas estrias, digamos assim, daquele adolescente que esticou rápido, né? E aí acaba criando umas estrias na pele, mas é porque ela precisava crescer naquele momento. Ela precisava expandir. Aquelas coisas precisavam acontecer. E mesmo criando estrias, a startup ela cresceu, ela já se tornou adulta, né? Então, para quem quer criar uma startup, fica aqui também a mensagem para vocês, tá? Sou de uma frase aí do amigo Mário Andretti, tá bem? Pessoal, eu preparei um bônus aqui para vocês, tá? Que é um conjunto de várias metodologias de startup para criar uma startup, fluxogramas, leituras, vídeos, enfim, para eu disponibilizar para vocês. Tá? Tanto dentro dos vídeos, tem dois que eu gostaria de destacar, que é o do Vale do Silício e o de Israel, que eu não vou mostrar aqui hoje, tá bem? E como que funciona para receber esse bônus. É bem simples, tá? Ali no Instagram, todo mundo tem Instagram, né? Ali no Instagram vocês me procurem ali, tá? Aqui, ó, @tcapiotti, e me mandem uma mensagem semelhante a essa aqui. Olá, Tomás, gostaria que tu me mandasse o bônus da palestra. Só isso. Aí eu vou mandar para vocês um link do Drive, tá bem? Para vocês receberem todas essas metodologias, fluxogramas, leituras e vídeos para vocês criarem seus próprios negócios. Qual que é a minha ideia com isso? Que se vocês receberem um empurrãozinho que seja, que faltava para vocês estarem empreendendo, criando os negócios de vocês, criando mais startups, assim a gente vai ter uma região mais inovadora, um país mais inovador, uma América Latina mais inovadora e a gente vai ter mais startups, tá? Entendam isso como um presente, tá bem? Para todos futuros empreendedores ou para quem já está empreendendo e está com algum tipo de dificuldade de crescimento, tá bem? Aqui também sobre as mentorias que eu tinha comentado para vocês lá no início, né? Hoje tem alunos de mentorias de vários nichos de negócios completamente diferentes, né? Tanto nas fintechs, setor financeiro, health techs, setor de saúde, edutechs, educação, agrotechs, construtechs, lawtechs, enfim, de vários setores diferentes e também de locais completamente distintos. Hoje eu tenho aluno em mais de 14 estados, né, do Brasil, ajudando muita gente a construir o seu negócio, colocar ele em pé. Geralmente, quando a empresa está com alguma dificuldade de crescimento, ajuda também na parte tanto do Product Market Fit, Product Channel Fit, enfim, e várias outras estratégias, né, que a gente utilizou aqui para crescer, para expandir, enfim, compartilhando conhecimento, né? E essas mentorias, elas têm vários módulos, né? Tanto um módulo do que eu comentei para vocês do PMF, quanto de gestão, tração, investimento, tecnologia, com roadmap de produtos, né, e tudo mais, por aí vai. Então, tem vários detalhes aqui também. Para quem tiver algum tipo de dúvida também, sugestão, vou deixar aberta a palavra daqui um pouquinho mais para vocês, tá bem? E para quem quiser saber um pouco mais sobre a minha história, que aqui eu contei brevemente para vocês, é só dar uma acessada no meu site, que tem várias outras informações lá também para vocês construírem seus próprios negócios. Tá bem, pessoal? E deixo aqui, por fim, uma última chamada que é para vocês refletirem e pensarem qual é o
teu papel no ecossistema hoje. O que tu está fazendo para ajudar a tua cidade, o teu estado, a tua região, o teu país, né? Que eu tenho certeza que se vocês estão assistindo essa palestra com o objetivo de estar aprendendo mais sobre inovação, negócios e etc., tu não precisa nem ajudar a tua cidade, tu pode começar pequeno, ajuda primeiro a tua família, depois ajuda a tua empresa, depois ajuda a tua instituição a entrar, a adicionar inovação no DNA dela, depois vai crescendo isso, vai para, sei lá, para uma outra filial ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque é muito importante, o mundo ele está se transformando muito rapidamente, porque a forma de consumo das pessoas sobre todas as coisas, ela mudou, né? E tem muita empresa que ainda não se deu conta disso. E elas são as que vão mais sofrer ali na frente. E é logo ali que eu estou falando, né? Porque se uma empresa ela não faz esse processo de transformação digital, ou uma organização, instituição pública, privada, enfim, ela vai sofrer logo ali na frente quando algo novo acontecer e ela não estiver preparada para lidar com isso. Então, fica a minha chamada aqui para vocês refletirem sobre isso, sobre o seu papel no ecossistema, e deixo também os meus contatos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, à disposição de vocês. Tá bem, pessoal? Agradeço extremamente ao convite também, né? E queria agradecer ainda mais ao Ciríaco, grande amigo de muitos anos, né? Me chamando sempre por Latinoer. E fico à disposição agora para dúvidas que alguém de vocês tenham e espero ter ajudado um pouquinho cada um de vocês, tá bem? Olha aqui, ó. Tem uma do WePlace, é isso? Vamos lá. Depois de ouvir tudo isso, a dúvida fica: empreender ou fazer parte de uma empresa de tecnologia? Ou atuar na rede de ensino e levar o conhecimento para os alunos? Extremamente importante essa pergunta, na verdade, ela até vai além, porque ela é um dilema, né? Que todo mundo passa, e todo mundo passa geralmente logo depois de formado, que é, beleza, agora eu vou procurar um emprego em algum lugar, eu vou fazer um concurso público ou eu vou arriscar criando o meu negócio. Como eu falei antes, não tem resposta certa ou errada. Tem perfis completamente distintos. E eu vou explicar. O perfil que gosta de, como por exemplo, procurar um emprego público, ele gosta mais de segurança, conforto. Geralmente, ele também, por muitas vezes, deve ter alguns compromissos com a família, filhos, financeiro, enfim, que devem tirar o sono dessa pessoa, né? Que ela precisa daquela segurança de todo dia, primeiro, 2, 3 do mês ali, o salário dela tá caindo, né? Com a segurança da vida inteira. Porém, é uma pessoa que vai ficar, de certa forma, estagnada, digamos assim, né? Por um bom período da sua vida, que as promoções e aquela curva de crescimento ela não vai ser tão escalável quanto seria empreendendo no setor privado, né? Então, no setor privado já é diferente, tem um outro perfil, um perfil que ele é extremamente arrojado, né? Arrojado no sentido de tomar risco, e aí te deixo a dica aí, Will Place. Se tu ainda, eu não sei qual é a tua idade, mas se tu ainda é novo, arrisca. Arrisca, cria um negócio, não tem problema se der errado. Depois daí tu volta, não tem vergonha nenhuma de voltar para casa da mãe, do pai, enfim, ali com 20 e poucos anos, para reconstruir e crescer de novo, tá? Então tem várias coisas que são importantes nas fases que a gente passa na vida. Porque ali quando a gente escolhe os nossos cursos, né, que a gente vai seguir com 16, 17 anos, enfim, que a gente vai seguir a carreira, muitas vezes a gente não está preparado, formado ou pensando principalmente no
passo seguinte da formação, que é no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, muitas vezes, ele pode estar saturado. E saturado de uma forma como ele nunca esteve em outro local do mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O setor jurídico. Né? A gente tem muitos advogados. Todos vocês conhecem pelo menos um advogado. Tem gente que não conhece um cientista da computação, mas todo mundo conhece um advogado. Vocês sabiam que o Brasil tem o maior número de advogados do mundo e o maior número de cursos de direito do mundo? Top 1, galera. Top 1, assim, ó, disparado. Ou seja, não estou dizendo que está saturado, mas se a gente pensar em fazer uma graduação agora, se eu tivesse um filho, ainda não tenho, enfim, mas se eu tivesse um filho, cara, mesmo que gostasse do direito e tudo mais, eu falaria para ele pensar no passo seguinte, que é, depois de formado, o que tu vai fazer para se diferenciar dessa multidão aqui, né? Então, uma coisa que é muito importante é que vocês pensem nisso, né? Sempre pensando na segunda milha, second step, para que vocês possam estar pensando no mercado de trabalho, né, galera? Deixa eu pensar o que mais poderia dar de dica aí para vocês. Como eu disse, né? Não tem resposta certa ou errada, tem perfis completamente distintos. Né? O empreendedor, muitas vezes, ele vai comer o pão que o diabo amassou lá no início, mas depois ele vai ficar milionário como um servidor público nunca conseguiria juntar dinheiro trabalhando a vida inteira dele. Né? Aqui tem o Bruno Viana aí, ó. Tem até uma foto do Vale do Silício aí, o Bruno. Ó. Qual seria o maior desafio para os empreendedores no Brasil no cenário pós-pandemia? Olha, maior desafio, eu vou te dizer que desafio é o que mais tem pós-pandemia, porque muitas empresas quebraram. A gente consegue perceber isso na cidade da gente, seja capital ou interior. Eu moro em capital hoje, mas sou do interior e eu vejo nos dois. Muita coisa mudou. Isso eu estou falando assim, ó, não é só nem no mais latente, assim, no comércio, na forma como as coisas estão mudando. As universidades, será que elas vão voltar a serem 100% presenciais ou vai ser uma espécie de híbrido? Né? Então, o maior desafio que a gente possa pensar, respondendo a pergunta do Bruno aqui, dos empreendedores no Brasil no cenário pós-pandemia, é justamente, se ele está falando para os empreendedores, é para todo mundo que já tem uma empresa, já tem um CNPJ, né? Se ele está pós-pandemia, primeira coisa, parabéns, ele não morreu, né? Porque muitas empresas morreram durante a pandemia, né? E agora eu acho que é um momento que a pandemia, ela impôs para todas as empresas de todos os segmentos o processo de transformação digital, que tudo que não era digital, vocês viram que começaram a ter, sei lá, um restaurante que não era, começou a ter delivery, uma quadra de, sei lá, de tênis começou a agendar online, os serviços ficaram tudo mais digitais do que já eram, sei lá, a tua vizinha que vendia bolo criou o Instagram, todos, eu tô falando, todos ficaram mais digitais. E o desafio para todos os empreendedores do Brasil nesse cenário pós-pandemia é a diferenciação de como o teu novo digital que foi imposto para ti pela pandemia, tu consegue manter e crescer ele acima dos teus concorrentes, independente do setor. Tá, galera? Eu quero... Aí, ó, a pergunta anterior ali, o Will Place falou que tem 19 anos. Tu tá exatamente vivendo esse dilema que tu tinha falado, né? Então, assim, eu com meus 19 anos, cara, pô, me lembro exatamente, assim, que eu não sabia direito ainda para que lugar ia na faculdade, se eu gostava mais de redes, de segurança, de, sei lá, de sistemas web, ou sistemas distribuídos, ou front-end, ou back-end, ou Java, ou C, ou enfim, eu não sabia. Né? Então, assim, uma coisa que me ajudou muito com meus 19 anos, eu lembro até hoje, que dos meus 19 até meus 22,
Eu só não fui bolsista ali no primeiro um ano e meio da faculdade. Dos meus 19 aos meus 22, eu participei de todas as bolsas que a universidade dava. Eu trabalhava na universidade para ganhar R$ 120 numa bolsa no final do mês. Não interessa o dinheiro. Uma coisa que vocês não precisam pensar, como tu que está comentando de 19 anos, agora é no dinheiro. Não pensa no dinheiro. É difícil pra caramba, porque tu quer tomar uma cervejinha, quer sair, quer comprar algumas coisas mais e tudo mais, mas vocês não podem pensar no dinheiro agora. E vou te dizer mais. Não é só até os teus 20 anos, até os teus 25 anos. Ou até assim, para quem está um pouco mais atrasado, que tu, pelo jeito, já está um pouco mais adiantado na faculdade com 19 anos, para quem está atrasado e entrou tarde na faculdade, até os 30 anos. Não pensa em dinheiro. Tu vai pensar em conhecimento e como o teu conhecimento te diferencia da multidão que está do teu lado. Tu vai ser bolsista, tu vai fazer curso online ou presencial, tu vai participar de evento, tu vai engordar o teu currículo, tu vai criar um LinkedIn. Importante, galera, eu só criei quando cheguei em São Paulo. Olha meus erros, estou falando todos aqui para vocês. Ó. Criar um LinkedIn. Não interessa se é setor público, privado, se é abrir uma empresa ou trabalhar numa empresa, tu vai criar um LinkedIn. Extremamente importante. Rede segmentada, social, profissional, tá todo mundo ali para te conversar, mandar ali um e-mail dentro do LinkedIn, né, para um diretor de uma empresa falando assim, olha só, eu isso e aquilo, porque aquele outro, então eu gostaria de marcar contigo uma reunião na próxima semana, como que tá a tua agenda? Audacioso, galera. Vocês têm que ser audaciosos, assim, ó, para botar a cara a tapa, pega a maior e, assim, ó, começa pelos maiores, pega a maior empresa da cidade. Manda lá para ele, não interessa se é presidente, vice-presidente, o rei da cocada preta. Manda mensagem para ele. Cheguem nas reuniões com um objetivo claro. Tem muita gente que faz todo o difícil, fica frente a frente com o cara e não sabe por que tá ali. Então, assim, ó, tem um objetivo claro do porquê, o que vocês estão fazendo ali. Se é oferecer o serviço de vocês, falar que vocês são fodas tecnicamente, pedir um emprego, falar que vocês admiram a empresa, enfim, pesquisem antes sempre as pessoas que vocês vão estar conversando, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta ou dúvida aí. Galera, eu fico extremamente feliz de estar aqui de novo no Latinoair, tá? E deixo meus contatos à disposição de vocês. Às vezes demoro, mas sempre respondo todo mundo. Fica ali a dica também do empurrão que eu quero dar para todo mundo que quer empreender, que é o bônus ali da palestra. É só seguir ali T Capiotti no Instagram, tá bem? E mandar ali que, Tomás, vi tua palestra, achei muito legal, achei uma bosta, e mesmo assim eu quero bônus, tá? Fico agradecido com os feedbacks também. Galera, muito obrigado, aproveita o resto do evento aí e até mais.